Bom dia a todos, bem-vindos à nossa reunião, à nossa sessão semanal. Como estão? Espero que estejam bem e que durante estas semanas possam ir avançando. Já estamos na semana 3. Vimos a parte da configuração como base de início, como de configuração padrão de como o ICEO vai trabalhar em cada uma das empresas, independentemente se tem 10 funcionários ou nós temos configurações que são gerais, como um servidor de e-mail ou o certificado de serviço. Departamento pessoal, o número de funcionários, quem faz o quê, ou seja, que competências tem cada funcionário. E hoje vamos avançar para o catálogo, ver alguma dúvida se surgiu, entretanto, e dependendo da sessão, talvez um pouquinho de CRM, de clientes e contratos. Eu não sei se querem questionar alguma dúvida que tenham ficado. Ok, muito bem, vamos lá. Eu fiquei numa dúvida a respeito dos feriados que a gente consegue colocar lá no departamento pessoal, né? A gente Uhum. está montando aqui para fazer os planejamentos, e aí eu fiquei na dúvida. A gente só seleciona a data, mas não tem como vincular o que é o feriado? Ah, tá bom, tá bom. Então, deixa, ok, em configuração, tá bom. É assim, no departamento pessoal, no módulo, vocês definem como feriado os dias não úteis, os dias que a vossa empresa não trabalha, não presta serviço, Ok, mas tá aí, bom? por exemplo, nós atendemos cidades aqui do entorno, né? Então a gente sabe de cor os feriados que os dias não úteis, né, para nós aqui da nossa cidade. Mas para a gente estar inserindo os das cidades vizinhas, seria interessante colocar o que que é. Não tem como colocar, por exemplo, dia 3 de maio do ano que vem é feriado lá na cidade X. Do quê? Não tem como a gente Hum, pôr, é só a marcação de data mesmo? E depois a gente não vai lembrar o que que é isso. hum, hum, hum. Em calendário, não, porque ele está a falar do calendário da sua empresa, dos funcionários que você pode ter disponíveis para trabalhar nessas datas. Depois, a outra opção é em planejamento, você vai conseguir indicar hum, hum, os sábados, se é um dia útil ou domingo. E se permite ou é sem feriados. Hum, mas não, não, no calendário, a não ser que você, no planejamento, possa criar um evento. Boa, já É, ajuda. você no planejamento, você pode criar um evento para os técnicos, Só para ou me lembrar, né, o que que é. ao momento, ao criar evento, você pode indicar que para todos os funcionários ou para algum funcionário, esse evento, teria que ser manualmente. É um evento, é para destacar que na agenda desses funcionários eles vão ter esse evento ou esse acontecimento, mas não vai ficar como feriado. Não, mas já me ajuda, já deu uma luz. Ok, tá bom. Obrigada. Obrigada. Bom, mais alguém?
Querem rever algum item que ficou pendente? Ok, bom. Catálogo. O Igeo, ele oferece qualquer serviço, qualquer produto que vocês queiram incluir no contrato, no orçamento, numa ordem de serviço, ele necessita que qualquer item esteja incluído, esteja cadastrado no catálogo. Porque depois ele vai puxar dessa base de dados, desse armazenamento que nós vamos cadastrar como catálogo da empresa. E no catálogo ou nos armazéns. Se vocês dão entrada de um produto no armazém, o técnico vai poder utilizar esse produto na ordem de serviço e descontar. Mas se vocês não cadastram esse produto, ele não vai ter como selecionar o produto ou o serviço. E o IGEL vai funcionar assim sempre. Se você tem na ficha do funcionário ou do responsável técnico a assinatura, o IGEL vai poder recolher, vai poder construir o PDF com a assinatura. Mas se não tem, ele não vai ter como. Tá bom? Então, catálogo. Vamos acessar. No catálogo, nós vamos ter linhas de negócio. Cada linha de negócio está separada porque necessita de funcionários com formação para cada linha ou cada âmbito do negócio, necessita de documentação técnica, por exemplo, a documentação para a ordem de serviço de controle de pragas não é a mesma para higienização de caixas de água ou para cubins, e necessita também de uns serviços ou de uns produtos por cada linha de negócio, tá bom? Então, vocês podem criar as que precisam, mas nós pedimos sempre que, por favor, contactem ou consultem com a formadora, neste caso sou eu, ou com o comercial, para saber se vocês necessitam alguma configuração mais ou não, tá bom? Mas vocês podem ou editar a que têm ou criar uma nova linha. No controle de pragas, como exemplo, nós vamos encontrar o nome dessa linha com um código, informação básica, como uma descrição. Se vocês oferecem formação aos clientes dessa linha de negócio, se vocês oferecem, a IGEO vai permitir cadastrar que tipo de cursos, que tipo de formação, um momento, que vou editar. Então, se vocês oferecem, o IGEO vai permitir depois criar cursos, criar um certificado também, tá bom? De cada linha de negócio. Eu vou editar e marco que não oferecemos formação. E ao salvar, vocês veem que essa secção de cursos, ela desaparece, tá bom? Por outro lado, os campos obrigatórios são o nome, o código que vocês não vão conseguir alterar porque depende da programação da IGEO, mas, por exemplo, o íconezinho assim, tá bom? Vocês podem alterar. Se precisam de separar a nível contabilístico os produtos que vocês compram com os que vocês vendem, a nível de gastos da empresa ou de benefício, há empresas que necessitam esse tipo de informação por separado, vocês podem configurar cada conta. E como vão trabalhar com essa linha de negócio. Se o certificado de serviço vai ficar preparado, vai ficar disponível quando o técnico faz o serviço e não vai necessitar de responsável técnico para revisar e validar,
ou sim é necessário que o responsável técnico verifique tudo o que o trabalho foi feito pelo técnico e vai ter então duas assinaturas, a do técnico aplicador e a do técnico responsável. Além disso, no Egeo, vocês conseguem ter também uma nota de serviço. Não só o certificado, que já indica todo o trabalho que foi feito, mas sim um justificante de como o técnico esteve lá no local. Tá bom? É apenas nós chamamos de nota de serviço ou justificante de que o técnico esteve lá, mas ele não conseguiu entrar na instalação porque não conseguiu contactar com o gerente de empresa ou com o responsável. Quando existe já uma aplicação dos produtos, há uma intervenção de algum serviço, então sim, vamos encontrar o certificado. Se cada certificado vai ter uma validade ou uma garantia, e aqui nós podemos indicar os dias de validade padrão por cada linha de negócio. Para a higienização caixa d'água vai ter uma validade, para controle de pragas outra, ou para cada serviço então. E se é possível, desverificar um serviço já verificado. Esta opção, vocês veem que está marcada, porque podemos cometer algum erro de o técnico registrou um produto e o responsável técnico, ao revisar, ele vê que há um erro. Ele pode corrigir, mas caso já esteja a ordem verificada também, se vocês não enviaram para o cliente, vocês podem desverificar, vocês podem voltar atrás no tempo e desfazer o que foi feito e depois voltar a guardar sem perder a assinatura do cliente nem nada, tá bom? Mas é simplesmente poder retificar ou corrigir o que foi feito, sim? Mas se já tiver enviado para o cliente, aí a gente não consegue desverificar. É assim, a gente consegue desverificar, mas o cliente já vai ter uma cópia do documento. Ok. Uhum. Vai ficar incoerente, né? Ou então você pode indicar ao cliente, houve um erro, eu vou retificar e vou enviar de novo. Por favor, apaga o primeiro, Ok. tá bom? Em cada linha de negócio, por exemplo, no controle de pragas ou nos cupins, vocês vão conseguir definir se querem incluir produtos no diagnóstico de situação. Significa que quando o técnico vai fazer a inspeção, ele já vai poder sugerir que produtos devem ser aplicados. Então, o programa vai gerar um formulário para o diagnóstico da situação, diagnóstico da instalação, e já vão aparecer também produtos, se vocês querem. Se vocês não querem utilizar a opção de incluir produtos, só querem o diagnóstico, então você pode desmarcar. Depois vamos ver em cada contrato como configuramos o diagnóstico inicial e a opção de produto. E se nós vamos utilizar o diagnóstico, o programa necessita saber se vai aplicar o formulário do diagnóstico de controle de pragas ou até de cupins. Normalmente, cada linha de negócio tem o seu diagnóstico, mas deve ser que alguma empresa precisou de cupins para controle de pragas, então eles incluíram aqui também. E se este diagnóstico vai ser obrigatório? Se eu marcar como obrigatório, o técnico aplicador, ele vai ter que responder às perguntas que eu indico no diagnóstico, senão ele não vai conseguir fechar a ordem de serviço. Se eu não marco como obrigatório, aí ele vai poder decidir em cada caso se ele vai responder ao diagnóstico desse contrato, desse local, dessa filial ou não. E quem serão os responsáveis técnicos por delegação ou unidade?
tá bom? Aqui nós falamos da vossa empresa, quem vai ser o responsável dessa linha de negócio para revisar todos os serviços que foram feitos e validar para depois enviar o certificado de serviço ao cliente. Aqui nós temos várias, por isso aparece assim várias delegações, mas vocês em princípio teriam uma. Tá bom, então. Hum, 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 hum. Em cada linha de negócio, uma vez que nós salvamos a configuração, nós temos habilitado as famílias também. O que vai permitir é que cada linha vai ter, pelo menos, uma listagem de artigos, neste caso, para o controle de pragas, e uma listagem de serviços. Se eu quero saber que tipo de serviços, olhem o que acontece. Eu vou entrar, eu vou acessar diretamente neste link. E aqui eu já vou ter por separado, dentro da família Serviços Controle de Pragas, na descrição do serviço Controle de Pragas, todos os serviços que vocês definiram como serviço de controle de pragas, tá bom? Desratização. Então, eu normalmente recomendo que vocês, desta forma, vocês possam consultar cada serviço, ou então, desde o catálogo Artigos e Serviços, em Serviços, vocês vão poder filtrar também por linha de negócio. Um momento. Sim. Então, nós vamos encontrar linha de negócio e a família. Se eu quero saber da empresa tudo o que eu tenho de pragas, eu vou ter 29 serviços de controle de pragas, ou seja, 29 no total entre serviços e artigos. Peço desculpa. Tá bom? Se eu quero ver só serviços na família, eu vou conseguir filtrar serviços ou artigos, porque esta separação é simplesmente para que o programa possa disponibilizar todo o registro de serviços de pragas para contratos de pragas. Todos os serviços de cupins para um contrato de cupins. Tá bom? Então, é uma forma apenas de organizar. Nós vimos controle de pragas, mínimo artigos e serviços, mas em outra, higienização mesmo, nós vamos ter, por exemplo, só produtos de higienização da caixa d'água. Mas eu posso ter também serviços. Atenção, cada empresa pode classificar ou pode organizar o seu catálogo como prefere. Artigos e serviços. Por um lado, vamos ter todos os artigos, vocês devem cadastrar cada um deles, ou vão poder importar do catálogo da Pestline, é um colaborador, é uma empresa que oferece o seu catálogo para os clientes da IGEO, em que automaticamente oferece as fichas técnicas em PDF, ficha de segurança ou descrição do produto. Se eu seleciono Pestline, eu vou conseguir ter a informação da ficha do fornecedor, que depois vamos ter que cadastrar cada empresa com o tipo de fornecedor que costuma ser o mais comum, é sempre de material, que é onde vocês compram ou vocês adquirem esse material. E além da ficha do fornecedor, nós vamos conseguir acessar ao catálogo.
Se eu quero consultar, imagina, esta armadilha, eu vou selecionar e o fornecedor, ele já indica a descrição, a linha de negócio para a qual está preparado o dispositivo ou o produto, preço de venda e informações adicionais. Mas o importante é que nos documentos PDF eu já vou conseguir ter também a ficha técnica. Então, eu vou conseguir importar o produto com toda esta informação. Se eu volto ao catálogo, eu vou conseguir selecionar vários produtos e no final da página eu vou importar os selecionados ou eu importo o catálogo completo. Então, vocês têm 2 passos para fazer. Um, dados do fornecedor e outro do serviço ou, neste caso, do produto, não do serviço. Se vocês não querem importar e vão fazer tudo manualmente, não há problema. Novo artigo. E vocês aqui vão ter dados do produto, em classificação, se é biocida ou não, e as fichas técnicas para fazer a transferência das fichas para o IGEO e dados econômicos. Se vocês compram, a que preço é que compram e de que fornecedor. Tá bom? Depois o preço de venda. Importante, todos os produtos que vocês queiram faturar e também incluir em contratos, devem estar com a opção de vendível, senão ele não vai deixar, porque se vocês indicam que o produto não é vendível, ele não fica disponível no catálogo. Tá bom? Às vezes é uma das dúvidas que surgem. Vamos ver aqui um direitinho, o ABIF é mesmo. Então, nós vamos encontrar, já está cadastrado, mas eu quero deixar só para vocês de exemplo. Quando vocês criam um novo artigo ou editam, vão encontrar sempre as mesmas abas, tá bom? Se é um material de escritório, por exemplo, eu tenho uma caixa de folhas em branco, de papéis. Mas eu não quero faturar, eu só quero ter esse material no estoque da empresa. Então, eu vou poder cadastrar uma escada, qualquer tipo de material que vocês precisem, dependendo se vai ser para faturar ou não. Então, o material de escritório, o material básico, é material que não é específico para o controle de pragas ou para a saúde ambiental. É um material que vocês utilizam em qualquer linha de negócio de forma geral. Se eu indico que sim, ele é material de escritório, ou seja, que não é básico, perdão, conseguem ver que aqui ele já me habilita para as linhas de negócio correspondentes. Tá bom? Então, se eu marco que não, sim. Um Sim. maquinário entraria nessa parte como sim, né? Por exemplo, eu quero relembrar os técnicos de estar levando o maquinário tal na ordem de serviço número 2. Aí eu quero cadastrar ele como um produto para eu sempre colocar nesse tipo de serviço. Eu cadastro ele como material de escritório EPI, porque ele não vai ter os registros do produto, por exemplo, né? Quando falamos de máquinas ou maquinária, nós vamos ver que nós temos a possibilidade de cadastrar máquinas de aspirador ou nebulizador para depois... Mas ele vai sair na Depende, se vocês querem gerar ordem de serviço em que o técnico vai ter que levar esse produto, vocês vão ter que cadastrar ele como produto no catálogo. Então tem que cadastrar lá de todo jeito se eu quiser que apareça na OS. Senão não vai aparecer.
Você, quando faz o contrato, você vai indicar que o técnico, ou na ordem de serviço, vai utilizar essa máquina, e depois se vai cobrar ou não ao cliente. Aí, naquela perguntinha, se é um material de escritório, sim ou não, eu vou marcar, nesse caso, sim ou não, para maquinário. Você precisa que esse produto, por exemplo, qual é o produto que você deu de exemplo? Vamos colocar um termonebulizador, por exemplo. Uhum, tá bom. Você precisa que esse produto apareça detalhado no certificado de serviço ou não? Não, Esse é mais aparelho? para o técnico. É mais um lembrete para o técnico. Tá bom. Não é nada para o cliente ou para uma inspeção? Não, mas não tem problema também se aparecer para o cliente, não. Não faz Uhum. diferença, não. Então, normalmente aí você vai poder incluir no contrato o uso dessa máquina ou desse nebulizador para que depois fique disponível nas ordens de serviço, Ah, tá. tá bom? Entendi. Ou pode criar um serviço de aplicação de termomobilizador e então ele já vai lançar também esse serviço no certificado ou no contrato, Ok, tá obrigada. bom? Sim, Bom dia. bom dia. Complementando a dúvida da Beatriz, na classificação do artigo, lá embaixo tem equipamento. Aí o equipamento que a gente usa é o produto. Classificação do artigo. Uhum. Aí Ah, a gente já. no artigo, um momento, eu vou editar. Então, nós temos dados do produto, apresentação, descrição, indicações, unidades de medida. Aqui? Lá em cima, na Não. segunda aba, classificação do artigo. Ah, oi, E ok, tá bom. aí quando a gente bota biocida, aparece equipamentos. A gente põe o equipamento que o produto para ser usado, certo? Certo. Ele aparecerá na ordem de serviço? O equipamento. Agora eu fiquei na dúvida, porque sempre que você utiliza um biocida, ele fica disponível no certificado de serviço e também. Ué, vai fazer uma prova já. Um segundo. Um momento, deixa eu ver em biocidas. Bom. Hum, 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 hum. Deixa eu ver, vamos ver, por exemplo, tenho aqui as luvas e as botas do avião gel. Tenho que No fazer a caso, prova. esse equipamento seria o EPI do funcionário ou o equipamento para Sim, usar o produto? vai depender se vocês querem faturar o EPI para o cliente, para que ele apareça na nota fiscal ou na ordem de serviço, ou você quer deixar apenas anotado que o técnico utilizou esse equipamento. Ah, entendi. Porque normalmente, se eu aqui cadastro que eu utilizei as botas de segurança ou as luvas, deixa eu ver aqui, vamos já ver no certificado de serviço. Aqui, por exemplo, produtos utilizados. Eu utilizei o avião. Um momento, deixa eu só ver que a gente vai fazendo sempre provas. Vou ver o certificado. Um momento. Hum. Então, aqui nós vamos ver os serviços que foram feitos. O avião gel. Mas esse material eu acho que só aparece se vocês marcam para faturar ao cliente. Identificação. Eu teria que fazer a prova, porque eu acho que só aparece
Dissolução em água, foi utilizado o compressor. Eu Não. acho que ali no método de aplicação também já me ajudaria bastante, porque no método de aplicação aparece qual é o para ser usado. Então, me ajudaria dessa forma também. Aqui eu acho que depende se você configura que quer que apareça na descrição do serviço e do produto o que foi utilizado ou não, porque é verdade que esse produto ele não é ou seja, o equipamento não é um dado obrigatório. Entendi. Mas eu teria que fazer a prova, não me arrisco a dizer que sim ou que não se aparece, ou se até desconta. Eu acho que é mesmo só para informação ao cliente. Adivinham gel, um momento. Eu vou usar aqui um cliente de teste. Eu tinha aqui, caipirinha. Um momento que eu vou incluir no... Vou fazer no contrato. Bom, eu vou fazer só a prova para não ficar com dúvida. Eu vou incluir, ok. Vou incluir um serviço, um momento. O Advion Gel. Já que eu tenho aqui o exemplo do Advion Gel com as luvas e as botas de segurança. Eu vou ver se eu consigo. Bom, eu vou criar aqui uma desbaratização. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Baratas. Aqui. O Advion Gel. Estava a ver se eu tenho por aqui 0. Se eu marco faturar esse serviço, mas eu acho que não, eu acho que é mais orientativo. Tratamento, então. Desinfetação contra baratas. Que eu acho que eu vou tentar fazer aqui um exemplo rápido. Tá bom, então vou gerar a ordem de serviço. Então, desbaratização. Eu vou ter que, num momento, estava a fazer mal, estava a fazer desde o contrato, mas eu vou conseguir desde aqui. Adiciono, e agora sim, eu vou fazer um tratamento de baratas, uma vez, R$300. Ok, próximo passo. Obtenho data. Advion Shell. Então, eu tenho um método de aplicação, dosagem e quantidade. E nesta eu vou incluir o produto, mas eu acho que não. Tenho o Advion Gel. Serviço associado, método de aplicação, dosagem, equipamento. Ele não foi trazer o equipamento, eu tenho que pôr manualmente. É o produto faturável. Que eu acho que tenho que pôr manualmente o produto, Então o equipamento. Sempre vai ter que pôr manual. Às vezes é por isso que eu já gerei uma de teste e não puxou. Eu acho que tem que ser manual, porque você pode ter esse produto, mas num caso pode ter um equipamento a usar e noutras vezes não. Então, vai ter que ser manual para depois ele incluir.
E aí eu vou ter que abrir, por exemplo, fiz um contrato lá com 5 aplicações desse tipo. Eu vou ter que ir em OS por OS. Eu não consigo, no ato da confecção do contrato, já colocar para todas? Não, você pode colocar, pode detalhar já os produtos. Imagina. Um momento, eu vou fazer novamente. Normalmente, quando vocês estão no contrato, vocês conseguem detalhar já os produtos. Um momento. Próximo passo, obter as datas. Não. Quando a ordem, ou seja, desde o contrato, vai ter que ser uma a uma, mas normalmente, quando estão desde o passo do contrato, vocês, quando editam, quando podem definir a data, vocês vão conseguir definir os produtos, ou então desta forma, imagina, eu agora, eu quero adicionar um produto, você pode pesquisar e incluir para todas as filiais ou para a correspondente na ordem de serviço. Ah, tá engraçado, eu não lembro de ter visto essa aba no meu, não. Uhum. Depois eu vou olhar certinho. Sim, tá bom. Se eu quero incluir a Advion, eu posso adicionar o produto e ele vai ficar depois em todas as ordens. Uhum. Ok, mas os equipamentos, depois eu vou ter que ir lá um por um e inserir, né? O equipamento, eu vou ver até, eu vou pesquisar como funciona, porque é verdade que não sei se onde ele viaja. Essa é a minha dúvida, onde ele fica disponível. Ok, obrigada. Nada. Tá bom, então, já tenho aí uma investigação para eu ver, porque é verdade que o equipamento é um campo da ficha de produto, mas eu não sei. Então, eu vou ficar pendente e depois, de telefone, né? Eu vou responder então. É ou não? Ou eu me enganei de empresa? Bom, ficha de produto. Equipamento, onde viaja. Tá bom. Perfeito. Vamos lá então. Então, desde o catálogo, vocês, quando cadastram, seja artigo, seja serviço, esta separação é apenas para que, quando falamos de serviço, o programa possa programar as ordens de serviço. Quando falamos de produto, o produto em si, ele não gera ordens de serviço. O produto é para aplicar, para vender, para comprar ou para adicionar alguma ordem. Então, a IGEO faz essa diferença. Por um lado, tenho artigos e por outro, tenho serviços. Se eu depois gero um contrato só com o serviço, eu não vou ter um certificado de serviço, porque eu só tenho o produto em si, tá bom? Então, vamos pensar assim, contrato único pontual ou de manutenção para serviços, vendas para produtos. Se eu necessito que na venda desse produto eu preciso gerar uma ordem de serviço, então eu vou criar um serviço que se chama venda e instalação de, não sei, de dispositivos. Ou entrega e instalação de dispositivos. E aí sim, nessa venda, depois eu vou jurar, tá bom? Mas a gente vai com calma. Vamos ter os artigos e, como dizíamos, na classificação, eles vão ficar separados por biocida ou não biocida. Se eu marco como biocida, automaticamente o IGEO faz uma cópia do cadastro dessa ficha
e ele vai guardar aqui, porque assim é mais fácil para vocês consultarem a listagem dos biocidas ou a listagem dos artigos em geral. Dúvidas em unidades de medida. O IGEO permite configurar qual é a medida para compra, como vocês compram, porque se eu quero fazer uma encomenda, quero fazer uma compra a um fornecedor, eu vou poder decidir que eu quero comprar este produto no formato unidade. Mas se eu marco o volume, o programa já me vai indicar, você compra em litros, em mililitros ou em centilitros. Se eu seleciono o peso, então o programa já altera para gramas, miligramas ou quilogramas. Se eu compro por unidade, então aí, ou seja, o programa vai sempre tentar entender qual é o formato desse produto para depois poder comprar, poder armazenar ou para venda ou consumo, para a aplicação do técnico. Se eu compro por unidades, o programa pergunta que uma unidade a quantas gramas corresponde. Para que assim, cada vez que o técnico esteja a utilizar esse produto, ele não tenha que estar a marcar ou a definir que utilizou 30 gramas. Não, ele só vai marcar uma unidade e essa unidade o programa já vai saber que são 30 gramas. Classificação do artigo. Se é biocida, verão que há campos obrigatórios ou que alteram o tipo de biocida. Se vocês vendem a autorização de venda, fica então pendente a consulta dos equipamentos e a toxicidade desse produto. Praga-alvo e a categoria. Isto vão encontrar no rótulo do produto. Em fichas, para poder carregar a ficha técnica, ficha de dados de segurança, rótulo, de forma manual. E em dados econômicos, se vocês compram esse produto, qual é o preço de compra para poder depois calcular a rentabilidade. Assim, o IGEO vai indicar que essa ordem de serviço, ela teve em conta a deslocação do técnico, o tempo do técnico, os produtos que ele utilizou e os equipamentos, se vocês incluem esses equipamentos na ordem. Então, assim, vocês vão ter um resumo da rentabilidade dessa intervenção, dessa ordem de serviço. O fornecedor é um dos campos obrigatórios se vocês vão trabalhar com pedidos e compras do IGEO, pelo que esta listagem que nós vamos encontrar aqui, ela tem que ser cadastrada na secção de fornecedores, tá bom? Podem ser fornecedores de serviços, de material, ou de serviços, por exemplo, laboratório, de material, ou empresas que fazem um mesmo serviço que vocês, então vocês subcontratam essa empresa. Mas vai ficar aqui depois cadastrado esse produto associado a esse fornecedor. Se vocês tiverem o mesmo produto com 2 fornecedores, porque um faz um desconto e outro não, vocês têm que cadastrar os 2 também. Dados de venda, para poderem aplicar esse produto e poder faturar, tem que estar sempre definido como vendível ou vendável, que depende como digam, preço mínimo de venda e alíquota. Separação, se vocês querem, para ter um histórico de compras e de vendas. E salvamos. Se a classificação do artigo não é biocida, vocês veem que
fica mais simples os campos. Modo de dosagem, periodicidade, registro, mas a nível de documentação e dados económicos é igual, tá bom? Vimos os serviços, lembrem-se de cadastrar. Imaginem que eu, um momento, imaginem que eu faço uma desinsetização contra baratas em exteriores e também em interiores. E em cada uma delas eu aplico um produto diferente. Eu vou ter que ter 2 serviços. Desinsetização contra baratas interior, por exemplo, com esse produto, e desinsetização contra baratas exterior. Ou tenho um serviço com duração e preços diferentes. Eu tenho desinsetização e desratização. Então, eu vou criar uma ficha com esses 2 serviços para depois fazer o contrato diretamente com os 2 também. Em pesquisa avançada, vocês vão simplesmente fazer uma pesquisa ou pelos vossos produtos ou do fornecedor. Às vezes vocês querem saber se o fornecedor tem algum artigo, então vocês podem desde aqui pesquisar o nome, se é biocida ou não, e imagina que eu quero ver o Advion Gel. Então eu vou pesquisar para saber se o fornecedor tem esse produto ou eu já tenho cadastrado, para evitar cadastrar de novo. Quando nós falamos de produtos, nós vamos ter que indicar ao IGEO de quem ou a que fornecedor nós adquirimos esse produto. Então, em fornecedores, um momento, que está a carregar. Fornecedores, o programa já vai permitir, como eu disse, importar da Bestline, e o que ele importa é os dados da ficha, ou se eu vou cadastrar, eu vou utilizar um aqui de, bom, este mesmo. Eu vou editar a ficha só para ficar de exemplo. Quando nós cadastramos um fornecedor, nós vamos pôr o nome com o qual vocês conhecem, o código, se vocês utilizam um código ou se tem alguma abreviatura, se é um fornecedor de material, serviços ou empresa subcontratada e do subtipo. Se nós falamos de serviços, pode ser um laboratório, serviço de gestão de resíduos ou de manutenção. Se falamos de material, vocês veem que essa opção desaparece, porque não aplica. E-mail de contacto do fornecedor, telefone, celular, data de criação. Ele cadastra a data atual e se está ativo ou inativo. Inativo simplesmente, se vocês já não trabalham com esse fornecedor, vocês guardam o histórico, mas ele fica inativo. Observações, qualquer tipo de anotação que vocês queiram indicar, foi negociada uma promoção, os preços são em base a algum desconto. Bom, são observações internas da empresa. Razão social do fornecedor, identificação, endereço e depois a forma de pagamento e a condição, porque no caso de que vocês façam uma encomenda ou até uma compra, depois o programa já vai permitir saber que faturas é que vocês, ou que nota fiscal vocês vão pagar e os gastos da empresa. Ou se esse fornecedor tem uma certificação, vocês podem incluir também aqui a data e o estado, se tem a ISO 9001 ou se não tem nenhuma, tá bom? Uma vez que vocês cadastram a ficha, vocês conseguem ver que têm um resumo das compras, se vocês fizeram algum tipo de compra para esse fornecedor, de encomenda, de devolução ou produtos.
Se vocês cadastram os produtos associados a este fornecedor, vocês vão conseguir ter aqui um resumo. Ok? Pessoas de contacto. Pode ser que é o gerente da empresa, do fornecedor, é o comercial. Se imagina que vocês têm um problema, a encomenda não está a chegar. Então, vocês vão cadastrar o contacto ao qual vocês podem consultar essa informação. Contas bancárias, que neste caso é para que vocês possam fazer o pagamento dos produtos que vocês adquiram. E a agenda de eventos. No programa, vocês vão conseguir marcar eventos para os funcionários, para os clientes, para potenciais clientes ou para fornecedores, porque vocês têm pendente uma reunião com este fornecedor. Então, vocês vão poder criar um evento e aqui pode ser uma visita ou pode ser um pagamento para que desde o escritório imagina que eu vou determinar ao funcionário do escritório, que vai ser a Carla, que tem que fazer um pagamento da nota fiscal referência 2, ou 202, imagina. Então, este evento vai ficar depois na agenda do funcionário do escritório. Tá bom? Com a data de início, data de fim, ou para todos os funcionários. Este tipo de eventos, vocês vão conseguir utilizá-lo para esses casos que eu indiquei. Eu vou guardar, imagina que o pagamento, eu vou deixar sempre em cor vermelha, que é para não esquecer. Então, nós vamos ter aqui uma série de eventos ou pagamento que tem pendente referente a esse fornecedor. Está pendente até que a Carla, desde o escritório, com o meu acesso, eu possa visualizar esse evento ou anotar que eu já finalizei, eu já fiz esse pagamento. Tá bom? Isto é o que vai aparecer depois ao funcionário ao qual eu criei esse evento. Anotações são simplesmente observações dos e-mails ou dos contactos que vocês querem fazer. Se vocês têm aqui o pagamento pendente e já enviaram um e-mail em dizer que o pagamento vai ser feito dentro de 2 dias, podem criar aqui uma nova anotação, e-mail e um comentário pendente, enviar e-mail, ou ao contrário, após o pagamento. Tá bom? Então, estas anotações é tudo o que vocês querem deixar anotado num fornecedor e não esquecer. Ok. Documentos do fornecedor. Se o fornecedor vos envia as fichas de produtos ou algum documento que vocês queiram também ter armazenado na plataforma, vocês podem guardá-lo aqui, tá bom? Carregam um ficheiro, carregam um arquivo e fica incluído. Alguma questão? Aqui vocês poderiam também filtrar por qualquer tipo de fornecedor ou por alguma categoria de compra, de venda, o e-mail. É simplesmente uma base de dados referente à lista de fornecedores. E se nós temos fornecedores, significa que vamos ter também armazém para guardar esses produtos. Tá bom? Então, vocês pensem que a Engeo vai construindo o programa com dados de várias categorias. Do departamento pessoal, configuração, linha de negócio, catálogo e armazéns, que é onde nós vamos então guardar esses produtos ou esses equipamentos. Em armazéns, vocês vão precisar cadastrar no mínimo um armazém.
Nós chamamos-lhe armazém principal, armazém delegação, armazém unidade, é o nome que vocês queiram. Nesse armazém, basta simplesmente adicionar, vocês indicam o nome, imagina, armazém, unidade 1. Armazém, unidade 2. Armazém, ou não põem armazém, põem só unidade. Porque só vão ter uma. Então, é unidade ou unidade principal, imagina. Vai ficar associado à unidade que vocês têm na empresa. E se permitem recepcionar material. Desta forma, quando vocês recepcionam, o programa já vai indicar a que armazém é que vocês querem guardar esses produtos, ou onde vocês vão dar a entrada. Tá bom? Então, ele já vai ter como habilitado que este armazém da unidade principal permita recepcionar material. Endereço, país, o estado, os dados obrigatórios, salvam. Então, agora vai indicar aqui, vou só cancelar, mas obtêm, só para ter um exemplo, este tipo de ficha. É simplesmente endereço, país, observações para que os funcionários ou quem precise consultar o armazém, saber que a entrada é sempre feita de mercadorias pela parte traseira, imagina. E depois, dentro desse armazém, dessa referência, nós vamos conseguir dar a entrada de material ou saída. Vamos poder consultar movimentos, recibos de entrega e, muito importante para trabalhar, que é ter um estoque de produtos. E, além do estoque, poder calcular o inventário, porque muitas vezes eu tenho no estoque 10 unidades de um produto, mas se eu contabilizar realmente quanto tenho, talvez tenha apenas 8. Então, eu vou poder regularizar esse inventário. Tá bom? Vocês normalmente já cadastraram algum armazém ou como é que vocês funcionam? Tem um armazém principal e depois têm as caminhonetes ou as viaturas dos técnicos? O importante é, se vocês tiverem viatura, ela pode ficar associada à ficha do funcionário e assim, cada vez que o técnico aplica o produto, ele vai descontando, ou vocês podem trabalhar apenas com o armazém principal. Esta listagem de armazéns, ela fica disponível na ficha de departamento pessoal, em técnicos, ou na equipe técnica, quem vai necessitar. Imagina o da Carla. Eu tenho associado, vou editar a funcionário. Eu tenho associado qual será o armazém de onde será descontado ou deduzido o material. Então, eu tenho o almoxarifado principal associado, porque é desse que eu depois vou controlar o meu estoque ou fazer o inventário. Se eu agora vou utilizar a caminhonete, eu vou ter que alimentar ou gerar o estoque da caminhonete para ficar concordante com aquilo que eu vou fazer. Se vamos trabalhar sempre com o principal, todos os técnicos devem ter definido como o principal. Bom, armazéns. Uma vez que nós temos o armazém, imagina, vocês começam agora a cadastrar o armazém e o exemplo que eu costumo dar, deixa-me ver se eu tenho por aqui. Bom, eu vou utilizar este mesmo. Eu vou cadastrar o armazém e em observações, vamos dar o exemplo das empresas que começam a trabalhar com Engeo.
O armazém da Egeu está vazio, certo? Está em branco. Então, o que é que eu vou precisar de fazer? Cadastro, no mínimo, um armazém. Eu vou indicar nas observações, um segundo. Início da operativa com Egeu. Eu vou salvar este exemplo e agora o que eu vou fazer é alimentar este estoque ou este armazém. Vou dar a entrada e nós vamos conseguir definir que tipo de entrada vamos ter na Egeu. Vai ser uma recepção, porque eu comprei vários produtos e então o Egeu já vai permitir incluir esses produtos. Se vai ser um traspasso de entrada, porque eu tenho já todo o estoque organizado no armazém principal, e eu vou passar para este, ou vai ser uma regularização, porque eu pensei que eu tinha 10 unidades e afinal eu só tenho 9 de um produto. Então eu vou salvar e vou regularizar com o real que eu tenho. Normalmente, vocês, se têm uma listagem de produtos num sistema anterior à Egeu, nós podemos fazer a regularização e eu vou salvar simplesmente com a data de hoje. Uma vez que eu salvo essa regularização, o Egeu vai me indicar que tipo de artigos é que eu vou passar para este armazém. Então, vamos lá. Eu vou criando aqui o estoque. Imagina, do Advion, com lote, prazo de validade, quantidade, e automaticamente ele já vai saber que o Advion que eu tenho é de unidades. Tá bom? O normal é eu incluir o do lote, prazo de validade e quantidade. Eu vou cadastrar 2 unidades. Vou salvar. E eu devo continuar a indicar que tipo de produtos é que eu vou ter então no armazém principal. Eu vou adicionar, além do Advion, eu tenho também Muribron. Isco fresco, ok. Então, o mesmo, tá bom? Aqui vocês, bom, vão indicando, salvam. Quantidade. Ok. Todos estes movimentos, por dizer assim, vão preparar o estoque e vão ser de entrada. Se eu agora volto atrás no armazém, sim. Quando a gente realizar a ordem de serviço, vai sair imediatamente do nosso estoque, certo? Certo. Os movimentos de aplicação ou de consumo, se vocês na ficha do técnico indicam que querem que desconte na configuração da empresa, é importante. Configuração empresa, uma boa pergunta. Vocês têm que habilitar na configuração da empresa se querem que desconte automaticamente. Ao fechar a OS, o programa necessita saber se você quer que desconte automaticamente do armazém desse estoque. Entendi. Tá bom? Quando a gente estiver na capacidade mínima, o IGO ele avisa para a gente estar realizando compra? Se vocês utilizarem o processo de fazer encomenda ao fornecedor e recepcionar, e depois converter em compra, que é simplesmente confirmar nos botões, vamos ver depois também uma ação apenas para isso, ele já vai alimentar o estoque da forma automática, porque se você recepciona 10 quilos de Muribron, você vai confirmar e ele já vai ter esse produto no armazém, sem você fazer nada, você apenas confirma que comprou esse produto. Tá bom? Nós aqui agora no armazém principal, em ver movimentos, você vai, nós fizemos de forma manual a entrada.
Mas quando é uma aplicação, um momento, deixa eu ver se eu tenho aqui uma saída de tipo consumo. Cada vez que eu aplico este produto, automaticamente o programa, ele faz automático. Eu não tenho que criar um movimento de saída e aplicar o produto, a não ser que o técnico não tenha feito isso ou vocês não tenham configurado. Então, vocês aí sim geram um movimento, o artigo, quantidade e salvam esse movimento. Mas se não, os de consumo ou os de compra, de recepção de compra, já são automáticos no IGEO. Cada armazém, ele vai conseguir deve ter pelo menos um movimento de entrada com todos os produtos que vocês passam para o IGEO, para o armazém de IGEO. E quando falamos de saída, vocês vão conseguir gerar esse movimento por deterioração, por roubo, traspasso de saída. Os consumos são automáticos se vocês têm configurado na empresa e na ficha do técnico. Uma regularização de saída, porque vocês fazem um traspasso do armazém principal para a caminhonete, ou uma devolução, porque vocês fizeram a encomenda, mas o produto está em mau estado, então vocês vão conseguir também desde a IGEO devolver, tá bom? Mas o normal é regularização da entrada para alimentar o armazém, para ter esse estoque, e de saída, se vocês quiserem mover os produtos de um veículo a outro ou de um armazém a outro. Se eu faço um traspasso de saída, ele vai me perguntar, do armazém principal, a que armazém é que eu vou selecionar? Para a caminhonete ou para a matrícula de um veículo ou para um armazém que eu pus de nome técnico responsável. Se houve um consumo, aqui vocês vão ter que fazer manual, ou uma regularização de saída. Mas estes movimentos, o básico, pelo menos, é sempre entrada, quando eu quero gerar um estoque no IGEO, saída, se eu quero traspassar ou quero regularizar para outro armazém, e consumo, normalmente automático, se vocês configuraram. Porque depois, dentro do armazém, vocês vão conseguir ver movimentos, tudo o que foi acontecendo com esse armazém durante um mês, uma semana, um ano. Quantas entradas é que vocês tiveram e de que tipo? Vamos imaginar que eu quero só recepção. Ou eu quero só regularização à entrada. Tá bom? É simplesmente pesquisas que depois vocês vão poder utilizar, mas o básico seria: crio o armazém, dou a entrada de material para ter produto e depois vamos calcular o estoque. Por exemplo, neste armazém principal, eu vou fazer um cálculo de estoque agora. E eu vou calcular simplesmente o adivinho. Um momento. Eu vou selecionar aqui o adivinho. E vocês vão conseguir ver que eu agora tenho 6 unidades, porque eu com este lote, como eu gerei a entrada do produto, eu agora vou ter esta quantidade. Se eu quiser saber com mais detalhe porque é que eu tenho estas 6 unidades, eu vou conseguir visualizar ou ver tudo o que foi feito. Porque a Carla recepcionou, deu a entrada de 5 unidades, depois retirou uma e agora eu regularizei com 2. E tudo isso é gestão ou gerenciamento do funcionário no armazém. Se eu tenho esse estoque, mas eu quero fazer um inventário para saber exatamente se é mesmo assim,
ou cada trimestre, cada mês, cada ano, vocês vão conseguir fazer um inventário de cada armazém. Vamos selecionar inventário, eu vou abrir um novo, e aqui vocês vão poder selecionar por linha de negócio ou só de alguns produtos. Vamos imaginar que eu quero só saber o Advion. Bom, eu vou fazer com todos, que assim vocês vão ver o que permite. Vou criar o inventário diretamente, com todas as linhas de negócio, com todos os produtos. E o programa já vai ter um formulário de tudo que eu tenho no armazém principal, com o estoque que eu acho que eu tenho, aquilo que ficou cadastrado, e a existência real em que eu vou confirmar se são 6 unidades ou não. Eu não vou ter que fazer nada manual de nome do produto, lote, porque eu já vou ter aqui, olhem, tudo direitinho. Vou conseguir adicionar produtos se eu, entretanto, adquirir um novo produto, mas já fica tudo direitinho, com a unidade de medida correspondente. Porque o Fertox é em quilos, o Tracker é em mililitros e o Advion em unidades. E dentro de cada linha de negócio, ou seja, separando também, se vocês tiverem essa necessidade. Tá bom? Então, vamos imaginar que o Advion, eu tenho 6 unidades em estoque, mas eu contabilizei agora, e só tenho 4. Quando eu regularizo, eu vou indicar a existência que eu tenho real, Enter, conseguem ver que ele assume essa alteração. Eu vou mudar só a Advion, só para vocês verem. Vou fechar o inventário e indica que houve um movimento de regularização da entrada. Ok, eu vou confirmar. E agora, o que eu vou ter no estoque é o que eu deixei registrado no inventário. Vamos calcular o estoque do Advion. Selecionar. E calculo. 4 unidades, porque foi aquilo que eu indiquei agora na regularização. Eu pensava que eu tinha 6 unidades, mas eu no inventário anotei 4. Então, o estoque que eu vou ter agora atualizado é este. Conseguiram acompanhar? Alguma dúvida? Perfeito. Então, qualquer tipo, vocês vão ver que eu tenho muitos campos, mas depois cada empresa decide também como vai utilizar. Eu, como formadora, devo mostrar pelo menos cada um e para que serve. Então, em catálogo nós vamos encontrar linhas de negócio para configurar essa operativa, artigos e serviços para poder operar, fornecedores, armazéns, que normalmente é o espaço onde vocês guardam os vossos produtos ou equipamentos, a gestão de resíduos. A gestão de resíduos é no caso de que vocês fazem um tratamento de desratização e depois os cadáveres, há outra empresa com a qual vocês contactam que vai recolher esses cadáveres. Nesse caso, vocês fazem a vossa parte e depois devem gerar um documento para a prefeitura ou para a entidade que corresponda, indicando que há uma recolhida, ou uma retirada, melhor dizendo, de cadáveres que está responsável outra empresa. Então, vocês, ao criar esse tipo de gestão de resíduos, vocês vão poder indicar, deixem ver se eu consigo, embalagem dos produtos, talvez, às vezes,
É melhor. Então, eu vou ter aqui uma gestão que está pendente de recolha, não pela empresa de controle de pragas, mas sim por outra, externa, que depois vai fazer a segunda parte do processo, de retirar esse resíduo, esse cadáver ou essa embalagem. Vocês só vão conseguir ver esta secção se na configuração da empresa, um segundo, um momento, outros parâmetros, aqui, em negócio. Vocês querem habilitar, deixem ver que eu... como raramente entro nesta configuração, às vezes eu fico até duvidando. Negócio. Não, é empresa. Um momento. Já vou editar também dados adicionais. E é a opção de... Não, é catálogo mesmo. Deixem-me ver. A gestão de resíduos só aparece se vocês, na linha de negócio, têm habilitado gestão de resíduos. Deixem-me ver um segundo, que eu fico sempre na dúvida. Secção gestão de resíduos. Ai, um momento, porque gestão de resíduos. Preenchimento. Bom. Alguma de vocês trabalha? Senão eu não vou demorar aqui mais tempo. Negócio. É um chequezinho de configuração, mas que agora eu não estou a encontrar. Normalmente é um chequezinho. Se alguém precisar, como também é uma informação um bocadinho mais aprofundada, nós podemos, eu posso preparar melhor, porque não estou a conseguir. Não estou a conseguir agora indicar, mas normalmente, se vocês trabalham com gestão de resíduos, desde a parte comercial também costumam já ativar, e se precisarem podemos depois aprofundar esta questão. Se vocês trabalharem com gestão de resíduos, é simplesmente saberem que ao finalizar a ordem de serviço, o programa emite um documento em que vocês definem que tipo de recolha que deve ser feita e a que empresa é que vocês vão enviar essa solicitação. Sim? Ok. Mais alguma questão? A nível de catálogo. Agora sim, isto também é bastante importante. Recursos e veículos. Na IGEO nós separamos com listagem de artigos, para aplicar, para comprar e vender, listagem de serviços
que é a vossa prestação de serviços, e depois vamos encontrar recursos ou veículos. Podem ser os veículos ou caminhonetes onde vocês trabalham, os carros, a maquinária, como aqueles equipamentos que vocês utilizam, mas que devem ou que requerem muitas vezes uma calibração, uma inspeção, ou que às vezes avariam, e vocês também têm que deixar constância do que aconteceu. Então, nós vamos encontrar vários tipos de equipamento. Maquinária, eu vou dar o exemplo de um termomobilizador. Esta maquinária, vamos editar, só para vocês verem a fichinha também. Vai ter um nome, vai ter uma área de negócio ou uma linha para a qual vocês utilizam essa maquinária. Vai ter uma marca, um modelo, se requer revisões ou qual é o tipo de periodicidade que vocês cada mês, cada trimestre, cada ano devem fazer essa revisão. Se tem algum tipo de indicação dada pelo fabricante, e vocês podem até incluir uma imagem do equipamento. Qual foi o fornecedor do qual vocês adquiriram esse produto ou esse serviço, produto e serviço não, esse equipamento, e qual é o tipo de aquisição. Se é uma compra, se é um aluguer, um renting. Ok, então, informação do número da série, por exemplo, e vocês salvam. Eu não vou fazer nenhum tipo de alteração. A nível de maquinária. Porque assim, vocês vão conseguir depois, na data das próximas revisões, vocês vão conseguir organizar por data próxima da revisão, se está caducado ou se está em vigor. O IGEO organiza por datas, por cores. Vermelho está caducado, precisa de uma revisão. Verde está bom, está ok. E amarelo está prestes a caducar. Nos veículos, é todo os veículos da frota que vocês têm na empresa. Pode ser por nome de empresa, por nome de veículo, pode ser por marca, por matrícula. E normalmente vocês vão necessitar de ter um controle do vencimento do seguro ou do vencimento do aluguer, se for um aluguer, por exemplo, de uma caminhonete. Tá bom? Então, vem que aqui conseguimos ver o que está pendente, o seguro, que nós já deixamos passar e temos que atualizar. A data da aquisição, porque assim vocês conseguem ver também que tipo de gastos é que vocês têm na empresa. Ou equipamento informático. Vocês tiveram que investiram agora nos celulares para o técnico, ou tablet, ou até algum computador de mesa. Tudo isto não deixa de ser um estoque da empresa. Não para a intervenção da saúde ambiental, mas sim para a vossa operativa diária. Tá bom? Então, vocês vão conseguir cadastrar este tipo de equipamento. Em outros, nós tínhamos dado exemplo, mas pode ser um app, a quantidade de apps que vocês adquirem durante o ano, máscaras, na altura do Covid foi impressionante, luvas, ou algum tipo de equipamento que vocês precisam ter o controle, também para justificar na empresa que vocês fazem muitos serviços, mas também têm esses gastos de equipamento. Novo equipamento, vocês aqui podem cadastrar e depois decidir que tipo será, tá bom? E se quer incluir no catálogo ou não. Anteriormente, nós tínhamos visto que o equipamento do produto, ele não estava a aparecer no certificado de serviço ou na ordem, então também vai depender se vocês cadastram esse equipamento como as luvas, as botas de segurança
e se querem incluir no catálogo ou não. Só por curiosidade, as luvas que nós tínhamos visto anteriormente. Deixem-me ver. Está novo, ok. E eu estava a ver se era talvez porque não estava definido. Histórico de avarias, aqui não. Às vezes são provas que nós vamos fazendo. Ao fazer o novo, ou seja, ao cadastrar o novo equipamento, vocês podem decidir se querem incluir no catálogo a que linha de negócio que vai pertencer e cada família. Portanto, também pode ser uma das configurações que seja preciso para o tema do equipamento. Eu vou investigar e na próxima semana, então, vemos com mais detalhe o tipo de, como exemplo, o equipamento EPI. Eu vou anotar aqui. Ou na ficha do produto, quando vocês incluem o equipamento, qual é que é a funcionalidade. Ok. Custo do quilómetro. Aqui no catálogo vocês vão poder também, como falamos anteriormente, cada ordem de serviço que o técnico faça, vocês vão poder calcular a rentabilidade. Então, se eu defino o custo do quilómetro, depois eu vou ter o caso de 2 ordens de serviço, uma num cliente a 100 km de distância e outra a 10. Mais rentável vai ser sempre o cliente que está mais perto. Mas imaginem que o que está mais perto, vocês utilizaram muito produto e o outro não. Então, vocês vão ter detalhado em cada caso qual é a rentabilidade. E se querem incluir este custo nos custos da ordem de serviço. Tá bom? Podemos pesquisar veículos, porque os veículos que vocês tenham receberam alguma sanção. Ou houve várias avarias, então vocês conseguem ter um cadastro, ter um seguimento de todas as avarias que foram registradas durante um ano. Ou que tenha sido conduzido por algum funcionário, e aqui vocês já podem pesquisar quais foram os veículos que a Carla conduziu. Tá bom? Então, pesquisamos e poderíamos ter depois essa informação. Por último, nós conseguimos ter um registro de aplicações de produtos biocidas. Sempre que um produto é definido como biocida, vocês vão conseguir saber ou conseguir gerar esse registro no histórico. Um momento, no registro. Durante um determinado intervalo de tempo, eu vou conseguir pesquisar, eu vou gerar o modelo. Eu quero fazer agora uma pesquisa do dia de hoje, então vai ser aplicação biocidas, do dia 1 de julho até 1 de agosto não, 1 de julho até dia 29. Julho. E vou usar o modelo da unidade de Campinas. Bom, vocês vão ter o principal, um momento. 15 páginas, ok. Então, este modelo é simplesmente um livro que eu vou agora mostrar para vocês. Eu não sei se no Brasil ou em algum estado é obrigatório ou é necessário, mas é simplesmente um registro dos produtos biocidas que vamos aplicando por data, tipo, quantidade do cliente, do fornecedor e um número determinado. Normalmente eu penso que no Brasil não é obrigatório, mas vocês vão conseguir ter esta informação detalhada. Até onde eu sei. Com o qual vocês conseguem ter essa informação. Até aqui. Alguma questão, alguma pergunta? E se não, entramos já também nos relatórios do catálogo.
que muitas vezes vocês... Tá bom. Obrigada. Vocês... nós temos o certificado de serviço, que é sempre o que foi feito nessa intervenção pelo técnico, pelo responsável, e é o que fica disponível para o cliente, no portal cliente, ou quando vocês enviam por e-mail. Por outro lado, nós vamos encontrar relatórios. São relatórios que vocês podem usar da vossa empresa para ter um controle do produto consumido, dos dispositivos que vocês instalaram ou até dos cursos que vocês impartiram nos clientes. Tá bom? Não é o relatório da ordem de serviço. Então, vamos indicar que eu quero saber nos dispositivos instalados do cliente Caipirinha, da filial, eu quero saber quantos dispositivos, quantos artigos é que eu instalei durante um ano, ou que eu tenho neste momento. Eu vou pesquisar o valor, muitas vezes vocês precisam do valor também. Neste eu não tenho, deixem-me ver outro cliente, talvez este. Ok. Então, nesta da Tasca Paulista, eu tenho instalados mínimo 6 armadilhas, ou 3 armadilhas e 3 caixas porta-isca. Senão, vocês têm que ir aos certificados de serviço e fazer essa contagem manual. Desta forma, não. Nós temos já recolhido, pelo menos neste local, nesta filial, o que nós instalamos. Sim? Alguém já teve que saber esse tipo de informação, ou mesmo até para o cliente? Na verdade, me surgiu uma dúvida agora. Lá nas configurações, em negócio, tem a opção de tipos de ponto de controle, né? Uhum. Mas esse cadastro aí dos pontos de controle, eu vou fazer lá dentro do contrato do cliente, né? Nas filiais. É isso? Sim, normalmente, vocês, desde a ficha do cliente, vocês aqui configuram o tipo de ponto de controle que vocês costumam utilizar, com o nome, com o símbolo, com as perguntas que vocês precisam. A IGEU, por padrão, ele só tem algumas perguntas obrigatórias, tá bom? A nível de finalidade, se é para captura, se é para isca. Então, eu vou cancelar. E na ficha do cliente, no CRM, vocês vão conseguir, a Tasca Paulista mesmo, que nós acabamos de ver agora, vocês vão cadastrar cada local ou cada prestação de serviço. É simplesmente, nós chamamos filial, mas é o local da prestação de serviço, local da intervenção. Então, na ficha da filial, vocês vão conseguir definir que zonas é que vocês costumam intervenir, as plantas. Deixa eu ver se eu tenho por aqui. Na task eu tenho a cozinha e os armazéns, que é as zonas onde eu costumo aplicar o produto ou os pontos de controle. Ok. Eu vou ter as plantas e o que nós recomendamos é que desde o escritório vocês tenham já criado, não sei, 10 armadilhas e 5 caixas porta-isca. Porque assim o técnico, ele simplesmente vai selecionar ou vai mover para saber qual é a posição desse ponto de controle. Mas haverá outras filiais que vocês não trabalham com ponto de controle, fazem uma aplicação geral. Então, vocês vão conseguir definir se trabalham com pontos de controle ou não. Os pontos de controle que vão estar instalados são os que são criados nesse local. Tá bom? Então, o que vocês vão encontrar neste tipo, imagina, armadilha para baratas.
Eu só vou encontrar nesta listagem se eu configurei esse tipo de ponto de controle. E depois aqui eu vou indicar quantos e que eu vou utilizar. Aí, outra dúvida que me surgiu. Eu cadastrei, por exemplo, a estação de monitoramento para roedores, né? O porta-isca. Uhum. Nesse primeiro mês que nós vamos começar a trabalhar, a gente ainda não vai fazer geração dos QR Codes. A gente vai fazendo o lançamento manual. Depois, eu consigo voltar nesses pontos de controle cadastrado e gerar o QR Code para cada um? Mas vocês já fizeram algum serviço nesse local, nessa filial? Sim, já fizemos. Mas, assim, ainda não começamos a trabalhar com o IG. Aí a gente quer Uhum. trabalhar sem estar gerando os QR Codes, porque a gente vai precisar colocar na estação de monitoramento, né? E aí a gente, claro, faria esse lançamento manual. Depois, vamos supor que lá em outubro eu já quero começar a trabalhar com os QR Codes. Eu consigo aproveitar esses pontos e gerar os QR Codes? Sim, porque você vai adicionar o ponto de controle, quantos sejam, e depois você vai indicar em que ordem de serviço é que foi instalado ou se já estava instalado pelo técnico. Ah, tá. E aí, depois, como que eu vou fazer para gerar esse QR Code lá na frente? Lá em outubro, por exemplo. Você já o tem, mas na IGEO vai ser novo, né? Então, você vai ter que utilizar o da IGEO, eu penso. Isso, então, mas aí aonde que eu vou ir para gerar um da IGEO? Ah, tá bom. Porque na configuração do ponto de controle vai ter que indicar que você quer gerar o código QR e depois aqui também. Consegue ver? Aí já vai ficar aí padronizado. Sim, sim. E no tipo de ponto de controle, você vai precisar também de gerar o identificador, eu penso. Mas é ao criar, porque haverá alguns que vai utilizar, outros que não. Então, diretamente desde a filial, quando você vai gerar o ponto de controle, você só vai indicar se quer gerar esse código. Não vai, porque a não ser que o outro, não, mas o outro você não consegue trazer para a IGEO, é ao contrário. Vai usar o da IGEO, onde está instalado já o outro. Isso, beleza. Tá bom, Ok, obrigada. muito bem. Tá bom, então vamos aqui, estávamos nos dispositivos instalados. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou dando exemplos e às vezes eu fico aí andando de um módulo para outro, mas é só para tentar responder e vocês saberem onde está vinculado cada configuração. Perfeito. Os relatórios podem ser de vários tipos. Então, normalmente o produto consumido, porque assim vocês podem ter um controle de determinado produto ou por cliente, por técnico também. Imagina que vocês necessitam ter um histórico de todos os produtos que foram aplicados por técnico, tá bom? Então, vocês podem utilizar esta funcionalidade de relatório. Dispositivos instalados, produto presente. Normalmente, o produto presente é... vocês instalaram esse produto e não vai havendo modificações. Então, em cada ordem de serviço, vocês não fazem nenhuma alteração. O produto continua a estar lá. E assim vocês sabem, na atualidade, o produto que tem numa filial, mesmo que tenham feito 5 ordens de serviço, porque não houve nenhuma alteração, tá bom? Não precisam de estar a consultar a primeira ordem de serviço inicial para ver o que foi feito, senão o programa já vai indicar que neste momento
tem esse produto presente. É por isso que nós chamamos presente ou atual. Pontos de controle inteligentes, para quem trabalha com este tipo de pontos de controle, e cursos que vocês conseguiram ou que impartirão aos clientes. Normalmente pode ser de Legionel ou de alguma outra ordem, outra linha de negócio. Catálogo está visto. Vão ver que a IGEO, e agora voltando ao início, por padrão traz normalmente, aqui não sei se haverá mais algumas, 60, 70 artigos, ok? E uns serviços, uns 60 também. O que é que vocês podem fazer, ou para quem está a começar com a IGEO? Vocês podem selecionar um serviço já criado e editá-lo, parte superior, editamos e vamos alterando a informação, ou criar desde zero. Se vocês querem criar desde zero, eu recomendo que na listagem de serviços vocês eliminem o que não vão fazer. Então, selecionamos vários, ações, eliminar produtos. Se vocês não querem eliminar, porque querem manter um histórico, ou não se sabe se no futuro vocês vão fazer esse serviço ou esse produto, vão trabalhar com ele, podem passar a obsoleto. Obsoleto fica simplesmente guardado, fica armazenado no programa, mas não fica disponível, não fica ativo. O exemplo que eu costumo dar a nível de produto ou artigo é, suponhamos que eu trabalho com a Abifem, mas ele agora foi retirado do mercado. Então, o que eu recomendo é que vocês marquem e passem a obsoleto esse produto. Ele não desaparece, ele fica aí no histórico. Se há uma auditoria, se há uma inspeção, fica cadastrado que no ano passado foi utilizado em algum cliente, a ficha técnica que tinha, a ficha do rótulo, mas eu já não vou usar mais porque já foi retirado do mercado. Ok? Se vocês querem diretamente eliminar, então, o mesmo. Selecionamos vários, ações, eliminar. Recomendo também que vocês personalizem a capa vista que vocês veem das tabelas da IGEO. Em todos os módulos, vocês vão conseguir indicar, por exemplo, que eu quero a linha de negócio na parte central ou mais próximo do início. Então, eu vou trazer o nome do artigo e vou organizar por linha de negócio. Mas para que o programa guarde esta preferência, nós vamos acessar ao botão de configuração ou de ajustes e vou salvar a seleção. Uma vez que eu salvo, eu agora posso mudar de módulo, porque quando eu volto a artigos, conseguem ver que ele manteve a minha preferência. Mesmo que eu se termine a sessão, ele vai guardar essa configuração, tá bom? Eu falo de artigos ou serviços, mas vocês podem também, a nível de armazéns ou a nível de fichas de departamento pessoal. Eu quero ter o nome e depois eu quero ter o e-mail ao lado. Então, eu posso alterar. Configuração, salvo. E eu, como Carla, vou ter o e-mail empresarial ao lado do nome, mas depois há outro funcionário, Felipe, que ele pode não ter o e-mail. Então, ele vai conseguir configurar as preferências, tá bom? Então, a nível de conteúdo, de programação, temos esta informação, sim? Esqueci de te perguntar. Então. Antes desses treinamentos, algumas pessoas já tinham feito alguns contratos aqui dentro do IGEO. Só que misturaram duas linhas de negócio
num mesmo contrato. Agora, eu estou tentando editar para separar uma linha de negócio e depois fazer aquele contrato macro, né? Para juntar os dois contratos filhos. Mas eu não estou achando uma maneira mais fácil de fazer isso. Eu vou ter que criar do zero mesmo, né? Eu não vou conseguir editar os que já fizeram dessa maneira, não, né? Então, vamos um momento. São duas linhas de negócio, né? Explica para mim um pouquinho. Imagina, o Ó, contrato por de... exemplo, fez um contrato com uma linha de negócio de controle de pragas, só que aí foi lá e adicionou produtos, aliás, serviços de linha de negócio diferente. Clicou Uhum, naquele permitir lá, né? uhum. E aí, dentro de controle de pragas, gerou o contrato de controle de roedor, de limpeza de caixa d'água, tudo num contrato só. E aí eu mandei perguntando assistência no e-mail, né? E me falaram que tem que ser separado. Então tem que ser um contrato para controle de pragas, um para limpeza de reservatório de água, um para controle de roedor, e depois junta tudo em um contrato macro, né? Sim, exato. Só que já foram muitos contratos que foram feitos dessa outra maneira. Aí eu queria saber se tem alguma estratégia para facilitar, ou se eu tenho que começar do zero mesmo. Hum, Eu até tentei editar e trocar a linha de negócio, mas não dá, né? Fica bloqueado. é porque quando você cria o contrato, ao selecionar uma linha de negócio, imagina, controle pragas, ele já vai disponibilizar as ordens de serviço, o certificado, o responsável, ele já vai construir rapidamente tudo o que é necessário para essa linha de negócio. Então, já não dá. Agora, se você tem o contrato, o contrato, direi um momento, contrato, tá bom, vamos ver se eu consigo, eu não sei se tenho por aqui algum contrato, se consigo para vocês. Hum, 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 hum. Eu acho que vou jogar de novo. Deixa eu ver se eu consigo. Estado do contrato, outros critérios. Não, este não. Hum. Tá bom, então vamos lá, que eu estava pesquisando a coluna que não estava aqui a ter. Então, ok, tipo de contrato, eu vou trazer um pouquinho mais aqui, porque eu preciso ter referência. Então, o contrato marco tem este símbolozinho, tá bom? Como se fosse listagem. E o que ele indica é que é um contrato principal e dentro ele tem várias linhas de negócio. Eu não sei como está feito, mas eu vou tentar ver a possibilidade. No 387 mesmo, nós temos o contrato quadro e dentro nós vamos ter controle de aves e de pragas, tá bom? Então, o que você precisa é alterar cada um deles ou o principal? É porque ele não foi feito como macro. Aí agora que ele vai ser um macro, entendeu? Aí eu queria E, aproveitar ele de alguma maneira, o que já ficou pronto. e se você edita o contrato, sim, editar o contrato, você pode editar esse contrato e excluir os serviços que. Ou então, não, vai ser melhor cancelar. Edita o contrato e cancela É e cria melhor, de né? novo. Porque depois não vai gerar bem as ordens de serviço, não fica.
Bom, não há problema. Vocês no contrato, em qualquer um deles, vocês têm esta opção de passar a. Então, imagina que o contrato, ele tem erros, ele não está bem, vocês podem cancelá-lo, tá bom? E vão gerar um novo. Para o cliente, ele vai ter acesso aos dois, mas ele vai saber que um está cancelado, ou dependendo do acesso ao portal cliente que vocês configuram, e vai ter acesso ao novo contrato. Ok. Tá bom? Então, vai ficar melhor, porque como o IGEO, no primeiro passo do contrato, ele já vai gerar toda essa informação, senão vai ficar uma bagunça mesmo, né? É melhor começar certinho, né? Vamos lá. Obrigada. Nada. Então, mais alguma pergunta? Antes, eu sei que depois na próxima semana já vamos começar assim com CRM, cliente, contrato, então talvez seja mais a sessão de dúvidas, mas é importante vocês ou seguirem a mesma configuração que nós estamos a fazer na sessão, porque o que nós pretendemos é que vocês usem o IGEO. Então, eu apresento o IGEO, no IGEO Academy vocês têm os conteúdos, os vídeos, mas cada empresa deve cadastrar a ficha dos funcionários, os produtos, os serviços, porque depois, na próxima semana, quando eu começo a mostrar clientes ou contratos, vocês vão querer já gerar também e não, se não tiverem feito previamente tarefas de catálogo, não vão conseguir avançar. Tá bom? Então, é muito importante porque nós depois vamos abordar o CRM, clientes, contratos, e uma vez que esse documento legal, essa relação entre cliente e empresa fica já configurado, nós avançamos para planejamento, programamos as ordens de serviço e depois portal técnico. Vocês pensam que é muito tempo, mas confiem em mim que não é. Às vezes, as empresas, quando chegamos ao portal técnico, dizem, Carla, eu preciso de uma pausa numa semana, porque eu não consegui avançar ainda com o cadastro de clientes. Então, eu vou já indicar. Tenham, se puderem, uma listagem de previsão de clientes ou de serviços para, por exemplo, meios de agosto ou primeiros de setembro, porque são esses clientes, são esses contratos que nós vamos dar prioridade para lançar planejamento de técnicos e portal técnico. Porque depois, em setembro, vocês vão poder cadastrar clientes e contratos com serviços previstos para outubro. E assim, cada mês vocês vão cadastrando tudo. Se vocês já tiverem cadastrado, perfeito. Tá bom? Mas não se preocupem, a próxima sessão eu vou tentar detalhar o mais importante também, pelo menos para vocês começarem a avançar, mas é importante que vocês configurem o funcionamento da empresa, assinaturas de departamento pessoal, pelo menos técnicos e responsável técnico, formação dos técnicos também e o catálogo. Viram que o catálogo tem muita coisa para cadastrar, então, mínimo artigos e serviços, os que vocês mais trabalham, ou serviços estrelas, artigos, os que mais vocês costumam ter, e preencher aí, alimentar esse armazém. Tá bom? Fornecedores e recursos, veículos e equipamentos. Tem uma semana. Quem tiver dúvidas pode indicar, mas eu também vou tentar responder sempre da melhor forma, com imagem, com texto, mas pensem que catálogo é uma das tarefas muito importantes e depois cadastro de clientes e filiais. Tá bom? Obrigada.
qualquer dúvida, vocês estejam à vontade. Não sei se mais alguém quer participar, alguma questão. Tudo bom? Tá bom, então eu vou guardar a gravação, como sempre. Na IGEO Academy, eu estou pendente de ver sempre as vossas tarefas. Às vezes já aconteceu ficar bloqueado, então pode ser ou porque eu já recebi a tarefa e ainda não consegui verificar, ou porque eu verifiquei, então de vez em quando eu recomendo vocês fecharem a sessão e voltarem a acessar, tá bom? Apenas para recarregar a página ou para que o programa tenha em conta a minha resposta, a minha aprovação e deixar vocês continuarem com o conteúdo. Alguma dúvida em questão? Algum PDF, algum vídeo que vocês viram também? Se tiverem dúvida, é só dizerem e nós vemos também na sessão em direto, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa, alguma questão? Vocês vão seguindo os módulos, eu estou a partilhar agora, um momento. O que é que vocês estão a achar também dos vídeos? Lembrem-se que na apresentação vão ficando sempre as gravações, tá bom? Eu vou guardando aqui todas para acessar por data e depois vão avançando nas tarefas. Sim? Tá bom, perfeito, então. Vamos ficar combinados para a próxima terça-feira, como sempre. Não sei se alguma empresa vai tirar férias, eu sei que agora é um momento de muita atividade, mas, como sempre, terça-feira... Segunda ou terça? Segunda-feira, segunda. Eu já sou eu que estou muito rápida já. Segunda, peço desculpa. Segunda-feira, dia 5, nós voltamos a ter a sessão. Sim, segunda-feira. Voltamos a ter a sessão e entramos já na parte de cadastro de clientes e contratos, que eu sei que tem outra pressão para vocês também, mas vamos ver vários exemplos de contratos que estão a iniciar agora, de contratos que já foram iniciados em janeiro, em fevereiro, se calhar vocês já fizeram ordens de serviço também, mas eu vou preparar a sessão para ter todos esses exemplos e qualquer dúvida, vamos estando em contato. Obrigada. Igualmente pela atenção, obrigada eu. Bom, vou então guardar, agora sim, guardamos a gravação e até segunda-feira. Vamos lá.